Dinossauros. Animais famosos pelo seu tamanho descomunal, força, agilidade e variedade incrível. Você provavelmente já conhece o Tiranossauro Rex, o Estegossauro, o Velociraptor e... Mas espera aí. Esse Velociraptor tá um pouco estranho. Ele não tem penas e deveria ser bem menor, na verdade. Bem, este é um dos exemplos da discrepância entre a ciência, a ficção e o senso comum. Mas saindo dessa narrativa do Jurassic Park, você sabia que aqui no Brasil viveu um dino parecido com o Raptor do cinema? E cá entre nós, muito mais legal. Em agosto de 2021, no periódico Papers in Paleontology, cientistas de diversas universidades do país descreveram um dinossauro muito especial, o Ipupiara lopai, o primeiro dromeossaurídeo encontrado e descrito no Brasil. Os fósseis, que são um maxilar com 3 dentes e um dentário direito, foram encontrados durante as décadas de 1940 e 1960 em Perópolis, Minas Gerais, pela equipe de Llewellyn Ivor Price, um dos mais importantes paleontólogos do Brasil. Os estudos não foram conclusivos na época, sendo descritos como pertencentes a um vertebrado indeterminado, e depois foram levados ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eles permaneceram assim até 2017, 2018, quando em uma visita à coleção, eu e meus colegas, que a gente estava revirando as gavetas de coleção, e a gente se deparou com esse material um tanto inusitado e que, a primeiro momento, como estava identificado como vertebrado, a gente se deparou com a seguinte questão: que animal é esse? Então aí começou efetivamente a pesquisa para saber o que afinal era aqueles fragmentos. E em 2018, no incêndio que atingiu o museu, todo o material biológico foi perdido. Um incêndio de grandes proporções está destruindo nesse momento o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Começaram em um auditório no primeiro andar, possivelmente num dos aparelhos de ar-condicionado. Felizmente, as informações essenciais já haviam sido coletadas e analisadas, o suficiente para a descrição da espécie. Seu nome tem 2 interessantes origens. O primeiro, Ipupiara, faz uma referência a uma criatura aquática monstruosa da cultura tupi. Já Lopai é uma homenagem a Alberto Lopa, o técnico auxiliar de Price no Triângulo Mineiro durante o período em que os fósseis foram descobertos. Esse dinossauro viveu durante o período Cretáceo, entre 72 e 66 milhões de anos atrás, no grupo Bauru, na bacia do Paraná. Seu habitat era muito úmido e vastamente coberto por rios, um lar fértil para peixes e pequenos animais que eram a base da sua alimentação. Tendo entre 2,5 a 3 metros de comprimento, provavelmente ele era um animal esguio, com pernas finas e compridas para diminuir a perturbação na água durante a caça. Quando observamos a sua fisionomia e características físicas, a gente consegue notar uma certa familiaridade com algo que a gente já conhece, não é verdade? Bom, isso não é à toa, já que os dromeossaurídeos, como o Ipupiara, são uma das famílias mais próximas das aves atuais. As aves elas são dinossauros e elas são um primo, por assim dizer, dos terópodes. Elas são terópodes. Então, sem as aves, o terópode como grupo de dinossauros que a gente conhece não existe. Se eu pudesse fazer um paralelo do Ipupiara com o animal atual, ele seria muito parecido com uma garça. Justamente ele está ali forrageando ali na região, era uma região muito úmida também, o paleoambiente dele era muito semelhante ao Pantanal, que a gente vê hoje em dia, salvo as devidas proporções, mas é um ambiente úmido, com vários rios, então eu poderia dizer que o Ipupiara seria como se fosse uma garça do Cretáceo, E depois de todas essas descobertas, o importantíssimo passo é a divulgação. E um dos pontos mais essenciais para isso é a paleoarte. Na reprodução midiática, tanto os fragmentos de ossos quanto as pesquisas em si são mostradas, mas o show principal fica realmente com a representação artística do animal. Ela é crucial na divulgação de descobertas de novas espécies, pois é uma forma de sintetizar os conhecimentos adquiridos sobre o animal de maneira visual e muito apelativa ao público.
O Ipupiara nos conta muita coisa. Ele é um retrato fiel da ciência no Brasil. Seus fósseis passaram décadas sem estudo aprofundado e, quando estudados, foram destruídos pelo fogo da negligência. Infelizmente, o apoio à ciência não é um foco do governo atual do país. Na realidade, ela vai de encontro aos seus interesses negacionistas que tentam apagar da memória coletiva o conhecimento. Essa falta de financiamento vem a ser um golpe muito duro para a ciência brasileira. Então, o Ipupiara, por assim dizer, ele vem para reforçar essa importância das coleções também. Manter a coleção, manter o investimento na ciência brasileira, a forma que a gente lida com o nosso próprio patrimônio científico, natural e cultural também. Parte da razão pela qual conhecemos tão pouco sobre a nossa própria ciência e paleodiversidade é justamente o abandono governamental e a ausência da sua divulgação massiva. As condições dos profissionais da área também não favorecem nem estimulam a sua produção, fazendo com que muitos desistam ou saiam do país, tornando o conhecimento científico nacional cada vez mais limitado. É importante dizer que o Ipupiara ele só foi possível porque ele está depositado em um repositório público, e isso é mantido com dinheiro público, não necessariamente aqui no Brasil, mas de instituições estrangeiras. E se o Ipupiara ele foi possível é porque ele estava tombado em uma instituição pública que recebeu investimento antes. Então é muito importante a gente zelar pela manutenção das nossas coleções científicas. Mas ainda há esperança. O ímpeto pelo conhecimento resiste. Hoje, cientistas divulgam seus estudos fora do ambiente acadêmico através da internet, com vídeos, podcasts e até mesmo filmes científicos, atingindo cada vez mais pessoas e inspirando novas gerações. Se muitos se apaixonaram pela paleontologia através dos filmes e hoje ajudam a descobrir espécies tão incríveis quanto as vistas em Jurassic Park, então por que não imaginar que aquele que vive nas águas possa ser um primeiro passo para a redescoberta da ciência em terras brasileiras?